dias, família saudável! E hoje o tema que me traz aqui é falar sobre o problema do açúcar. Sim, mas não vamos falar do açúcar, simplesmente do açúcar branco, que já sabemos todos que é um veneno na nossa alimentação moderna, que é um alimento extremamente cancerígeno, mas sim falar da resistência à insulina. E não vais embora, porque não penses que a resistência à insulina é um problema apenas que afeta aos diabéticos. Não, não. Se tens retenção de líquidos, se tens descalcificação ou osteoporose, problema nos ossos, se tens tiroide e estás a tomar pastilhas, comprimidos para a T4 e queres descer para a T3 e não consegues, provavelmente tem a ver com isto. Colesterol extremamente alto e, nomeadamente, problemas digestivos ou até desequilíbrios hormonais. E não só, se és mamãe e o teu filho é diabético, pergunta-te porquê. Tudo isto tem a ver com o problema do açúcar. E não falamos só do açúcar refinado, não falamos só dos edulcorantes. Todos nós sabemos que seja açúcar refinado, seja edulcorantes, são problemas extremamente graves. Bem, em vários posts anteriores, em vários vídeos, tenho falado sobre o tema do excesso proteico. Como é possível as proteínas, o excesso de consumo de alimentos ricos em proteínas, geram resíduos tóxicos no nosso organismo e, portanto, os órgãos encarregados de realizar funções vitais, como é o caso do fígado, do pâncreas, não conseguem realizar de forma eficiente todas as suas funções. Então, quando nós falamos do açúcar, também existem graves problemas. Quando eu consumo alimentos ricos em açúcar, e quando falo de ricos em açúcar, pode ser, por um lado, alimentos que têm açúcar refinado, pode ser alimentos que estão carregados de edulcorantes, conservantes, aromatizantes, químicos, alimentos industrializados, o que eu diria alimentos mortos e desvitalizados. Podemos falar também, e aqui é onde está a chave para tu identificares se sofres ou não de resistência à insulina, é o consumo excessivo de carboidratos. E claro, aqui evidentemente temos que fazer uma subclassificação entre carboidratos simples e complexos. Não é a mesma coisa comer uma fruta que comer um sumo de banana. Não é a mesma coisa comer uma banana que um sumo de banana. Não é a mesma coisa comer arroz branco que arroz integral, ok? Então, dentro dos carboidratos, realmente, os hidratos de carbono, o que é que significa? Significa açúcar. Grava isto na tua mente. Carboidratos é igual a açúcar. Existem simples e complexos. Dentro dos simples, faríamos uma classificação de açúcar refinado, alimentos ricos em edulcorantes ou processados industrializados que são ricos em açúcares artificiais, evidentemente, e por outro lado também teríamos a fruta. A fruta é considerada um açúcar simples, mas é um açúcar natural. Porquê? Porque além de ser um açúcar natural, tem fibra naturalmente presente de forma original nesse alimento. Portanto, é um açúcar simples porque se digere muito rápido. Por outro lado, teríamos então os complexos. Dentro dos açúcares complexos, temos então todos os cereais e grãos. Claro, dentro dos cereais e grãos, temos que fazer uma diferenciação entre arroz branco e arroz integral. Não é a mesma coisa comer arroz branco que arroz integral. O arroz integral tem muito mais fibra que o arroz branco. E se é branco por alguma questão. Não só porque já foi desprovista da sua casca, senão que foi refinado e por isso é branco. A exceção de alguns cereais, como por exemplo o arroz basmati ou o arroz jasmim, existem algumas exceções. Mas, ainda sendo um alimento carboidrato integral, em excesso, não deixa de ser açúcar no nosso organismo, ok? Uma coisa, isto é como o limão. O limão, vamos pensar que é um alimento que tem um sabor ácido, mas o que tem um sabor ácido não significa que acidifica o nosso organismo, ok? Uma coisa é o sabor e outra coisa é a sua qualidade físico-química. Então, o limão, por exemplo, é um alimento ácido, mas no nosso organismo transforma-se num alimento extremamente alcalino, ok? O que é excelente, é ótimo para depurar, para equilibrar o nosso pH. Da mesma forma acontece com os carboidratos. Os carboidratos, sendo eles, já nem falo dos refinados, mesmo sendo integrais, os carboidratos transformam-se em açúcar dentro do nosso organismo. Evidentemente, se consumirmos carboidratos integrais, o que vai acontecer é que os picos de açúcar no sangue vão se produzir de uma forma moderada. Não se vai produzir um pico e depois uma descida e um pico e uma descida, ok? Que isto é o que acontece nos diabéticos, ok? Então, resistência à insulina está diretamente relacionada com os diabéticos? Não. Apaga já, borrón y cuenta nueva, como digo eu em espanhol, apaga essa ideia da tua mente, porque a resistência à insulina
o que é? Quando é que se produz? A resistência à insulina produz-se diretamente quando existe um excesso de açúcar no sangue. Portanto, isto é um problema que não só afeta os diabéticos, que se não afeta a sociedade no geral, ok? Então, como é que tu podes identificar se a resistência à insulina é algo que te afeta? Se não consegues perder peso, se sempre te sentes inchado, se tens retenção de líquidos, se tens triglicerídeos, colesterol alto, apesar de ter uma alimentação saudável, mas da mesma forma que o excesso proteico gera resíduos tóxicos, o excesso de hidratos de carbono gera demasiado açúcar no nosso organismo. E aí é onde começa o problema do açúcar. E este problema não afeta só os adultos, como também afeta as crianças. Hoje estamos num momento social no que não só existe uma pandemia de obesidade infantil, como também cada vez mais crianças, mais miúdos e graúdos com diabéticos. E porquê que isto acontece? Porque há uma transferência genética ao feto cuja situação vai se agravar derivada da pirâmide nutricional que temos hoje em dia. Que se formos analisar a base, qual é? Aí estão, outra vez, de novo, os carboidratos. Então, como é que se gera esta resistência à insulina? Em primeiro lugar, o que é a insulina? A insulina, se nós fôssemos analisar a história, a evolução das hormonas do ser humano, do nosso corpo físico e químico, nós vamos dar por ela que a insulina é considerada a mãe das hormonas. Porquê? Porque todos nós sabemos que antigamente na alimentação existiam momentos de abundância e momentos de carência. E como o nosso corpo é extremamente sábio, o que acontecia era que o corpo era capaz de reservar os excedentes nutricionais, ok? Então, quando acumulava esta reserva era literalmente açúcar, ok? Mas também poderia ser gordura saturada. Quando há um excessivo açúcar no sangue, então é quando se começa a produzir a resistência à insulina. E como é que se produz esta resistência à insulina? Bem, quando há demasiado açúcar no sangue, as células registram essa informação e diminuem a sua capacidade receptora. E quais são as células principalmente afetadas? São as células pancreáticas e hepáticas, ou seja, fígado e pâncreas, que no fundo são os dois órgãos vitais encarregados da depuração e da eliminação de tudo o que nós comemos. Portanto, está diretamente relacionado o consumo de carboidratos. Agora, qual é a função principal da insulina? A insulina é uma hormona que é encarregada de moderar, então, os níveis de açúcar no sangue. Nunca antes houve problema ou tantos problemas relacionados com o excesso de açúcar no sangue como nos dias de hoje. E daí quero compartilhar contigo que é muito mais fácil as nossas células hepáticas e pancreáticas, ou seja, o fígado e o pâncreas, metabolizar gorduras e proteínas que realmente carboidratos, porque volto ao exemplo do limão. Os carboidratos são um alimento que fisicamente é um hidrato de carbono, um açúcar, mas que no nosso organismo pode provocar um pico de açúcar no sangue elevado. Claro, aí depois vai depender a quantidade e a qualidade desse alimento. Mas simplesmente é para que saibas que a resistência à insulina é algo que não só afeta os diabéticos, que senão pode afetar a toda a população no teu dia-a-dia e sem dares conta podes sofrer qualquer um destes problemas. E se tens filhos, grava também na tua memória que aquilo que tu comes geneticamente traspassa para o teu filho. Significa que a genética conta? Não, mas já tem esse feto, essa criança já tem uma predisposição a desenvolver os mesmos problemas que tu, mamã. Então, este problema agrava-se quando nós, mais uma vez, reforçamos a atual pirâmide nutricional, onde os carboidratos voltam a estar mais uma vez presentes. Então, de que é que está carregado o nosso corpo? Açúcar, 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 açúcar. É isso que nós queremos? Não. Te quero! Catarina, estás-me a dizer agora que tenho que deixar de consumir carboidratos? Não, nada a ver. Mas simplesmente que saibas que o excesso de carboidratos produz um excesso de açúcar no sangue. E o que nós queremos é um sangue quanto mais depurado, quanto mais oxigenadas estejam as nossas células, muito melhor. Porquê? Para que todos os órgãos vitais realizem as suas funções de uma forma eficiente. Mas cuidado, porque existem demasiados truques
para poder continuar a consumir hidratos de carbono, mas de uma forma muito mais natural e que realmente é aquilo que precisa o nosso organismo, de uma forma muito mais nutritiva, para não só melhorar a absorção de nutrientes, assim como a assimilação. Como? Através da fermentação. Através da fermentação 100% natural, não pasteurizada e 100% caseira. Como? Eu, através de couve, uma couve não deixa de ser um hidrato de carbono, os vegetais, a alimentação vegetariana é muito boa, mas também pode ser muito má se não sabemos adotar um estilo de vida, se não sabemos adotar a dieta o mais correta possível. Não só equilibrada e diversificada, mas também com um equilíbrio neste sentido em concreto. E o que eu te quero transmitir aqui é que eu posso continuar a consumir hidratos de carbono, mas transformar o açúcar, já vimos que os hidratos de carbono são açúcar, transformar este açúcar em ácido lático. O ácido lático nada tem a ver, apesar da palavra lático, podes pensar que provém de lácteos, de lacticínios, nada tem a ver com os lacticínios. O ácido lático é um ácido que o nosso corpo vai utilizar, ou seja, são enzimas, as enzimas, mais uma vez, são substâncias que o nosso corpo necessita para descompor todos aqueles alimentos que ingerimos. E não só para descompor, senão para os poder absorver. Imagina, tu podes ter uma alimentação vegetariana, vegana, 100% natural e, no entanto, o teu corpo não está a absorver nem os 50% daquilo que tu estás a consumir. Apesar de ser biológico, orgânico, vegano, da tua horta, da horta do vizinho, não importa. O que importa em primeiro lugar é que o teu organismo assimile para depois metabolizar. E neste caso, sim, é importante fazer as coisas bem feitas. É importante que exista um equilíbrio, que exista uma diversidade, mas também sem excessos proteicos, nem provenientes dos açúcares. Se tiveres alguma dúvida, deixa-me por aqui num comentário e resolvemos no próximo vídeo. E se gostaste deste vídeo, partilha, faz chegar ao mundo, aos teus amigos, à tua família, a quem tu quiseres, mas passa a palavra, passa, se identificas alguém na tua família que sofre de algum destes tipos de problemas, retenção de líquidos, diabetes, triglicerídeos, colesterol alto, problemas hormonais ou digestivos, este, com certeza, é um vídeo para ti.